Olá, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a Deus pela sua vida, você e sua família que nos assistem nessa manhã de domingo. Nós estamos iniciando a escola dominical da Igreja Presbiteriana de Batovi. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quero convidar você para que nós possamos ler um versículo da Palavra de Deus. Texto da Palavra de Deus que está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 3. E a palavra do nosso Deus nos diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então que a graça de Deus continue sendo derramada sobre as nossas famílias, por meio da fé em Deus que nós edificamos o nosso lar, onde nossa família é abençoada por Deus. Quero nessa manhã também estar orando pelos nossos aniversariantes dessa semana, na igreja de Batovi. Essa semana fizeram aniversário a Claudete no dia 25, o Fernando no dia 27, o Diego no dia 30, a Ângela também dia 30 e dia 31 Milton. Orar também pelo aniversário de casamento, que foi no dia 21 do Renan, da Ellen, e pedir a graça de Deus sobre essas famílias. Então nós vamos orar nesse momento, que o Senhor continue abençoando o seu lar, a sua família, continue derramando as suas ricas e preciosas bênçãos sobre os nossos lares. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua presença nesse momento, buscando o Senhor por meio da oração, com gratidão nos nossos corações, Senhor, por mais uma semana que passou diante do Senhor, na Tua presença. Agradecemos que o Senhor tem cuidado de nós, das nossas famílias. Eu quero agradecer ao Senhor por todos aqueles que participam nesse momento dessa escola bíblica dominical, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus e através do poder do Teu Espírito Santo, fazer uma obra de graça, de fé, de reconciliação, de transformação em cada lar, tanto da nossa igreja de Batovi, como daqueles que nos assistem. Abençoa também, Pai, aqueles que fizeram aniversário nessa semana. Quero rogar que o Senhor continue derramando das Tuas ricas bênçãos, Pai, sobre a vida da Claudete, do Fernando, do Diego Orcioli, da Ângela e do Milton, Pai. Continua cuidando deles, continua cuidando das suas famílias, continua derramando as Suas ricas bênçãos sobre seus lares, sobre suas vidas, que eles sempre, Pai, possam confiar em Ti e possam sempre, Pai, no seu dia a dia, saber que é o Senhor quem os sustenta e quem os abençoa. Cuida também do lar do Renan e da Ellen, continua abençoando esse casal, derrama da Tua graça sobre eles, do Teu poder, continua cuidando, sustentando em todo o tempo, abençoa também seus filhos, a Sofia, o João, cuida dessa família, abençoa, Pai, eles com Tua bondade, com Tua fidelidade, com a Tua providência, que o Senhor continue cuidando dessa família. Obrigado pelas famílias da nossa igreja, obrigado pelas famílias que nos assistem, que o Senhor possa, em nome de Jesus, continuar falando ao nosso coração. Obrigado, nós Te louvamos, Te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.
Hoje nós continuamos falando sobre o tema família. Semana passada nós havíamos falado sobre a família de Noé, uma família que Deus faz uma aliança de graça com eles, visando a salvação do mundo. E nesse domingo eu gostaria de estar conversando sobre a família de Abraão e a importância da fé. Nós precisamos crer na família que o nosso Deus criou, que o nosso Deus formou e que o nosso Deus tem sustentado diariamente. Então quero convidar você para que você no seu lar abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 12. Os versículos que nós estaremos lendo são os versículos de 1 a 3. É a fé em Deus que abençoa, que sustenta, que restaura, que transforma as famílias. E a gente vê essa restauração de Deus por meio do exercício da fé de Abraão no Senhor. Então Deus chama Abraão e ele faz promessas. É o que diz aqui o texto. O texto então nos diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a história de Abraão nós encontramos já no capítulo 11, do versículo 27, até o capítulo 25, versículo 11. E é uma história muito interessante porque ela tem uma relação muito importante conosco, que mesmo depois de séculos à frente da história de Abraão, milhares de anos à frente, nós somos os descendentes espirituais de Abraão. Abraão, como nós aprendemos na palavra de Deus, ele é o pai da fé. E por causa então da obra de Deus na vida de Abraão, os planos de Deus para o povo de Israel até Cristo e de Cristo até nós se tornaram realidade, para que nós aceitássemos pela fé aquilo que Deus fez por nós através de Cristo. Então a fé em Deus, ela abençoa a nossa família. E nesse tempo que nós estamos vivendo do Covid-19, essa realidade atual demanda de todos nós muito mais fé e confiança em Deus. Então quando nós olhamos para a história de Abraão, nós percebemos o quanto Deus vai trabalhando com a vida dele, em meio a muitas provas, lutas, mas Abraão pode contar que Deus está cuidando da família dele. E nós também, como povo de Deus, nesses tempos tão difíceis que nós estamos enfrentando, precisamos exercitar a nossa fé, confiar no Senhor em todo o tempo. E a história de Abraão é interessante porque nós precisamos aprender, quando lemos essa história, como Abraão conseguiu responder a esse chamado de Deus. E é interessante porque ele teve realmente fé, que a promessa de Deus para a sua vida era verdadeira. E nós, como povo de Deus, precisamos crer que as promessas de Deus, baseadas nas suas alianças com o seu povo, na sua aliança de graça, ela é fiel, ela é verdadeira e ela alcança a gente nesse tempo, especialmente nesse tempo que estamos vivendo. E Abraão é um exemplo para nós de um homem de fé e de coragem. Ele ouviu o chamado de Deus e ele deixou para trás sua família e amigos para seguir os planos e os propósitos de Deus para a sua vida e a sua família. Então, um dos primeiros passos para ouvirmos o chamado de Deus para o nosso viver é reconhecer que o nosso passado e o que ali ficou não pode mais nos prender
quando ouvimos a voz de Deus. Nós devemos deixar tudo para trás e olhar para as promessas de Deus, para a aliança que o Senhor tem conosco. Nós não devemos ficar mais presos ao passado. E essa fé de Abraão é uma fé que leva ele também a abençoar a sua família. Então a fé familiar, ela precisa ser conduzida por Deus. Então é importante saber que a promessa de Deus para nossas vidas, ela torna-se real quando nós cremos nos planos e nas alianças de Deus para a nossa vida. Então é importante ter fé, é importante crer, é importante confiar no Senhor. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, versículos de 6 a 9, Paulo ele vai falar um pouco sobre a história de Abraão, e é muito interessante a gente notar o que ele diz aqui, porque ele fala da experiência de Abraão. E ele diz no texto de 6 a 9, no capítulo 3, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então é importante a gente compreender, então, que a fé de Abraão, ela aponta também para a nossa fé hoje em dia. E nós devemos, como povo de Deus, que enfrentamos tempos de turbulência, tempos de preocupação, tempos onde nós reconhecemos que são tempos difíceis, mas a nossa fé em Deus, ela precisa estar realmente fortalecida, renovada. E essa fé é renovada quando nós percebemos que essa fé que foi colocada no nosso coração por Deus, ela é produzida por Deus com o propósito de trabalhar também as nossas qualidades, mesmo em meio às crises e aos próprios defeitos que nós temos no nosso viver. Então Deus trabalhou a vida de Abraão, provando a sua fé em várias ocasiões. E o tempo que nós vivemos é assim, um tempo de prova de fé, onde nós precisamos demonstrar que cremos no Senhor, que confiamos nele, quando passamos por diversas situações. E a fé de Abraão foi provada em várias ocasiões. A primeira prova da fé de Abraão foi a prova da separação dos seus laços familiares. Abraão vem de uma terra que era uma terra onde havia muita idolatria, uma terra onde as pessoas eram afastadas de Deus. Então Deus chama toda a família de Abraão para que eles possam cumprir o chamado de Deus, mas eles têm que abandonar esses laços que eles tinham com a terra onde havia muita idolatria. Abraão nasceu na terra de Ur, e depois ele vai para Harã, onde eles ficam ali, e ali morre o irmão de Abraão, o pai de Abraão, e é a partir dessa terra que Deus faz a promessa para Abraão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então Abraão tem que quebrar esses laços familiares que levam à idolatria, que levam uma vida distante do Senhor, para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus. O versículo 4 do capítulo 2 diz que: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló, o seu sobrinho, foi com ele. E Abraão tinha 75 anos quando ele saiu de Harã. Então a primeira prova, que é uma prova difícil, ele teve que abandonar o seu passado, seus laços familiares, e seguir na direção
da vontade do Senhor. O texto diz que eles partiram para a terra de Canaã. E essa terra de Canaã é a promessa que Deus vai dar para os filhos de Israel por meio de Abraão, de que eles teriam uma terra prometida aos seus patriarcas, e eles conseguem chegar nessa terra depois de muitos anos, por meio do trabalho de Moisés, de Josué. Então é muito importante notar que a primeira prova dele é a prova da separação dos seus laços familiares. E quando ele chega também nesse local, depois ele atravessa a terra de Canaã e chega no Egito. Diz o texto que dos versículos 10 a 30 do capítulo 12, que há uma grande fome na terra onde ele é enviado por Deus. Havia fome naquela terra, terra de Canaã. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porque era grande a fome na terra. Então Abraão enfrenta também esse desafio da fome na terra onde o Senhor o envia. Então ele desce ao Egito, mas Deus tinha um propósito para ele, que era que ele voltasse para a terra de Canaã. Então o propósito do Senhor não era que ele ficasse no Egito. Então ele tem uma prova dessa necessidade física, dessa necessidade familiar. E agora nós estamos enfrentando essa questão do Covid, que envolve muitas questões, não só questões de saúde, mas questões financeiras, econômicas. Envolve um mundo que, de certa maneira, paralisou, e nós sabemos que a fome, a dificuldade financeira, ela está muito próxima de muitas famílias hoje em dia, e nós, como igreja, povo de Deus, temos que ficar atentos para ajudar aqueles que estão próximos de nós. Então ele enfrenta a prova da fome no tempo que ele já começa a caminhar na direção da vontade do Senhor. Ele também, no capítulo 13, enfrenta a prova das riquezas, porque diz o texto que ele saiu do Egito para o Negueb, versículo 1 do capítulo 13, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e logo com ele, o seu sobrinho. E o texto diz que era Abraão muito rico, possuía gado, prata, ouro, e os seus rebanhos, os rebanhos do seu sobrinho, eles não podiam habitar na mesma terra, porque a terra não conseguia habitá-los, não conseguia comportar todas as riquezas que havia entre eles. Então houve contenda entre os pastores de Abraão e de Ló. E o texto diz que Abraão então procura seu sobrinho e fala para ele que eles não precisavam mais ficar em contendas. Então ele pede para Ló escolher para onde ele queria ir. E aonde Ló fosse, Abraão iria para outra direção. E diz o texto no versículo 10 do capítulo 13, que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então ele acaba indo para essa região. Então Ló escolhe para ser a campina do Jordão, e Abraão ele vai para outra direção, para a terra de Canaã, uma terra muito mais sofrida, com muito mais dificuldades, mas a escolha de Ló, mais para frente, acaba sendo uma escolha muito pior. Aparentemente parecia algo muito bom aquelas campinas ali do Jordão, mas ali habitavam os homens de Sodoma. O versículo 13, também no capítulo 13, diz que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E Deus, ele fortalece a fé de Abraão. Dos versículos 14 em diante, Deus fala para Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra, a terra de Canaã, que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então Deus promete
a terra de Canaã, tanto para Abrão como para a sua descendência. Ele promete também que a descendência de Abrão seria como o pó da terra. Então Deus, ele acompanha a fé de Abrão e da sua família. E o capítulo 14 fala de uma guerra que Abrão tem que enfrentar, uma guerra de 4 reis contra 5, e nessa guerra também o sobrinho de Abrão é tomado cativo, e é interessante que Abrão então vai e guerreia até conseguir trazer de volta o seu sobrinho. E ao final dessa batalha, dos versículos de 18 a 24, ele também se encontra com Melquisedeque, que era um sacerdote do Deus Altíssimo. E ali Abrão dá o seu dízimo, e o Senhor o abençoa por meio de Melquisedeque, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então Abrão, ele vai passando prova por prova, a sua fé é provada. Então nós também somos provados por muitas vezes, e há provas que são ainda cada vez mais difíceis para nós. O texto vai dizer que também Abrão é provado na prova do tempo. Capítulo 15 diz que Deus, ele vai animar Abrão e prometer um filho. E Deus vai falar para Abrão que o Senhor estava com ele, o Senhor era o escudo, e o galardão dele seria sobremodo grande. Mas Abrão responde para o Senhor: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então Deus promete para Abraão, a partir do verso 15, que Deus enviaria para ele um herdeiro. O versículo 4 diz: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Então Deus conduziu Abrão para fora da sua tenda e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Então ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Abrão era um homem de fé. Ele creu na promessa de Deus, que ele teria um filho que o Senhor havia prometido para ele, que é novamente no capítulo 16, falado sobre esse filho, essa promessa de Deus, para que ele tivesse aquele filho. No capítulo 18, o Senhor em 2 anos aparecem a Abrão também, falando que em menos de 1 ano ele seria pai, e Sara seria abençoada com um filho. Então a gente vê essa promessa de Deus, e ela demora de certa maneira para acontecer na vida de Abraão, mais de 20 anos de promessa. Mas quando Abraão tem a idade de 99 anos, é que o Senhor então cumpre a sua promessa. Então Abraão tem que esperar por muito tempo. Então o nosso Deus, ele conduz a história de Abraão, para que pouco a pouco ele passe pela prova da sua fé. Então a nossa fé também no nosso dia a dia vai ser provada em diversas circunstâncias. E nós vemos como Abraão vai passando, e depois que Isaac vai nascer, o capítulo 22 de Gênesis vai mostrar então que Deus prova Abraão, naquela prova que é a prova final da sua fé, quando Deus pede para Abraão sacrificar seu único filho. E a resposta de Abraão, quando Deus pede para ele que
que ele sacrificasse seu único filho, é mais uma resposta de fé, de crer que Deus era capaz até mesmo de ressuscitar a Isaac, porque a resposta dele é: eis-me aqui. Então ele se dispõe a fazer a vontade do Senhor, mesmo diante de uma prova tão difícil que ele tem no capítulo 22 de Gênesis. Então todo esse capítulo mostra Abraão caminhando com Isaac até o monte, onde ali ele vai sacrificar a Isaac, seu filho. E antes que ele sacrificasse o seu filho, o Senhor o impede por meio do anjo do Senhor que está ali. E ali, a partir daquele momento, Deus confirma a sua aliança com Abraão. O texto diz a partir do verso 15: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão passa por várias provas da sua fé. E uma das características também interessantes de Abraão é porque ele espera com paciência para que as promessas de Deus se cumprissem. Hebreus capítulo 6, do verso 13 a 15, também fala dessa paciência de Abraão diante de tudo aquilo que Deus havia prometido para ele. E diz assim: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, é interessante como ele tem paciência. Mas essa paciência de Abraão, ela não é uma paciência onde ele não erra, onde ele não falha. Enquanto ele espera o nascimento de Isaac, o texto diz também que Deus trabalhou os defeitos de Abraão, transformando-os em virtudes. O capítulo 16 vai dizer que, na pressa em conseguir também a promessa de seu filho, depois de esperar muitos anos, Abraão tenta um atalho com uma das suas servas, que é Agar. E então, desse relacionamento, vai nascer Ismael. E o nascimento de Ismael trouxe, segundo o capítulo 16, muitos dissabores para a família de Abraão. Então nós devemos sim esperar as promessas de Deus se cumprirem e evitar os atalhos que o mundo nos oferece. Então foi o que aconteceu com Abraão. Então Deus trabalha com pessoas que têm seus defeitos, que têm suas falhas, que não são perfeitos. A palavra de Deus, ela jamais encobre os defeitos dos servos de Deus que serviram ao Senhor. Então a gente vê que a história de Abraão tem, de certa maneira, erros que ele comete, mas Deus continua mantendo a sua promessa. E quando Isaac nasce, no capítulo 21, então, como filho da promessa, então Abraão reconhece que esperar no Senhor é sempre o melhor caminho. Então nós devemos tomar cuidado com os atalhos que a vida nos oferece. E acima de tudo, a promessa de Deus tinha o propósito de ajudar Abraão a confiar cada vez mais no Senhor. Então cada situação que ele vive faz com que sua fé vá aumentando, a sua confiança em Deus, e até mesmo quando ele erra, quando ele falha, como na história de
do seu relacionamento com Agar, a gente percebe que Deus, Ele mantém a sua aliança. O texto também vai dizer que, a partir do capítulo 17, que Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de numerosas nações. Então Deus, Ele cumpre a sua promessa com Abraão, o seu chamado que Ele dá para aquele homem. Então nós precisamos também ter a compreensão que a vida de Abraão não abençoou apenas a sua família, mas abençoou todas as gerações seguintes: Isaac, Jacó, José, as famílias que estiveram nos tempos de Moisés, de Josué. Então essas famílias foram abençoadas pela fé que Abraão teve no Senhor, mesmo diante de provas, de lutas. E nós também, como povo de Deus, precisamos compreender que a nossa vida, a vida familiar que nós temos na presença do Senhor, que a nossa fé em Deus, ela carrega em si também uma promessa não somente para nós, mas para os nossos descendentes, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações. E eu quero encerrar lendo o último texto, que está em Romanos capítulo 4, do verso 18 ao 25, texto que fala que Abraão foi justificado por Deus pela sua fé. E o texto vai dizer: Abraão, versículo 18, esperando contra a esperança creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então que Deus continue abençoando as nossas famílias, que o exemplo de fé de Abraão realmente continue alcançando o nosso lar, a nossa família, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem, que o exemplo de Abraão de fé, de esperar na promessa de Deus, mesmo diante de tantas dificuldades, de tantas provas da sua fé, é um exemplo para nós esse momento que nós estamos vivendo. Um momento tão difícil, mas é para esse momento que nós fomos chamados para exercitar a nossa fé. E quando a nossa fé é exercitada, nós nos fortalecemos espiritualmente, e esse fortalecimento da nossa fé também alcança a nossa família. Então que nós continuemos confiando no Senhor. Quero fazer nesse momento uma última oração com você, que Deus possa conceder que a fé em Cristo Jesus possa estar habitando no seu coração, no seu lar, e que mesmo diante das imensas dificuldades que nós estamos enfrentando nos tempos atuais, que nós possamos confiar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Oremos nesse momento. Pai de amor, Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, a Tua palavra que traz esperança ao nosso coração e que faz com que a nossa fé venha aumentar mesmo diante de tantas lutas e dificuldades que
que nós temos enfrentado. Eu rogo, Pai, nesse momento, que o Senhor derrame da Tua graça sobre cada família, sobre cada lar da nossa igreja, das pessoas que participam dessa mensagem, que em nome de Jesus, assim como Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça, que nós também possamos crer no Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo a promessa de salvação. E agora, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, como Teu povo, a vencermos as lutas, as provas da nossa fé, que nós temos enfrentado nesses tempos de Covid-19. E eu rogo, Pai, que o Senhor fortaleça, renove as forças de cada família, Pai. Cuida dos nossos lares, Senhor. Nos ajuda, Pai, na nossa dificuldade, na nossa, muitas vezes, incredulidade, Senhor. Vem renovar as nossas forças, que nós não olhemos para nós, para as nossas circunstâncias, mas que nós olhemos para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Abençoa, Pai, as nossas famílias, nos dê um domingo abençoado na Tua presença, e que nós possamos colocar a nossa fé em ação nesse tempo de Covid-19. Obrigado, Senhor, por tudo. Cuida de nós, no nome santo e precioso de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Então, que Deus possa abençoar a sua família nesse domingo. Hoje às 19 horas nós estaremos mais uma vez, através das mídias sociais, postando o nosso culto de celebração. Convidamos você então com sua família para participar, e que a graça do nosso Deus possa estar sobre o seu lar e sobre a sua família. Deus abençoe a todos. Um bom domingo.